Olá, queridos, e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como fazer uma blusa frente única sem molde. Você vai poder modelar aí na sua casa mesmo, com o tecido que você tem. Para esse projeto eu preciso dos itens básicos de costura, e são, né, a tesoura, uma tesoura menorzinha, alfinete, uma fita métrica, uma régua de costura, pode ser uma régua normal também, uma caneta para fazer a marcação aqui do tecido. Nesse caso aqui eu tenho um tecido intertela aqui que é um pouquinho mais grosso, dependendo se você for utilizar um tecido mais fino vai precisar também. E outra caneta de outra cor para marcar no preto, ou giz para marcar aqui no preto também. A linha da cor do tecido, e nesse caso eu vou usar uma linha elástica, um pouco diferente, porque o tecido que eu vou utilizar, ele tem um pouco de elastano, ele é um pouco mais stretch assim, né? E aí fica melhor pro ponto pegar. Em função desse tecido eu estar usando, ele tem um pouco de stretch, eu vou também usar uma agulha para jersey, tá? Que aí ela, aqui nesse caso eu vou usar 8, a 80 na verdade, para ficar melhor o acabamento e não esgarçar o tecido. Aí o ponto vai ficar mais certinho. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu explico bem sobre os tecidos que tem mais elástico e como trabalhar com eles de uma forma que o trabalho fique mais limpo, melhor. Bom, então vamos começar marcando primeiro a faixa de baixo do tecido, né, da blusa, e depois a gente trabalha o topzinho mesmo, que vai marcar a frente única dessa blusa. Então aqui eu peguei um tecido e aqui a gente vai fazer a parte de baixo, mais ou menos a parte da cintura para baixo do busto, tá? Daí você mede o comprimento que você quer, se quiser deixar mais cropped, se quiser deixar um pouco maiorzinha. Eu gosto de deixar um pouco maior, por isso essa medida vai estar aqui, é de 21 centímetros. Então, o comprimento de 21 centímetros duas vezes. De largura tem 72 centímetros. E como ele é bem elástico e eu vou trabalhar ainda com um pouco tirando o tecido, né, na hora de passar na máquina, então já faço mais ou menos essas contas, porque essa é a medida da minha cintura. E para a parte aqui, como eu disse, então vai ser duas de 21 de comprimento, e a largura do tecido aqui no caso é a largura da sua cintura ou da pessoa que você estiver fazendo a modelagem, e também vão ser duas vezes. Então vou cortar aqui dois pedaços, vou marcar então duas de 21, né? Então vai dar 42. E depois eu vou ter essas duas partes. Então deixamos o lado direito com o lado direito, e agora a gente vai medir bem certinho para que fique tudo bem simétrico e não fique nada faltando. Aqui, se você quiser marcar com giz e também pregar depois com o alfinete antes de cortar, é uma boa ideia, porque aí ele não escorrega, né? E também a chance de ficar mais certo, melhor. Eu tô checando aqui se tudo tá com 21 certinho, em toda a extensão, e aí eu vou marcar com alfinete para ele não escorregar, como eu havia dito.
Bom, então eu fiz o corte, como vocês acompanharam. E aqui é importante a gente sempre notar se o tamanho ficou do mesmo tamanho certinho, se não ficou nada desfiando. Checar isso, né, é importante. Vou colocar o lado direito com o lado direito. E essa parte aqui nós vamos passar na máquina para unir. Aqui eu vou fechar com um ponto de zigue-zague ou um overlock falso da máquina. Fica mais natural, na hora que você vira o tecido fica mais invisível o ponto, né? E é importante a gente prender também com o alfinete. Bom, então eu passei aqui nesse lado. É bom verificar aqui se o tamanho tá igual de todos os lados, para ver se você tá fazendo ele bem retangular, se não tá ficando torto, porque às vezes a gente só nota depois. E agora, para fazer a parte da frente única mesmo, que vai cobrir o busto e prender atrás, eu vou usar essa fliselina aqui. Mas você pode usar também um papel para fazer um padrãozinho aqui, né? Para fazer o molde, pode ser papel de molde, ou aqueles papéis de papel manteiga de cozinha, também serve para fazer um molde. A vantagem é que com esse aqui você pode colocar no corpo e ver se tá ficando bom a modelagem que você tá fazendo, se o tamanho que você tá fazendo. Dá pra você também modelar aqui o tamanho da alça e testar no corpo, porque ele já parece um pouco mais com tecido, mais do que se fosse o papel, né? O papel manteiga, por exemplo. Aqui então eu cortei bem grosseiramente, da forma que eu gostaria que ficasse no meu corpo, medindo em mim mesmo, pois estou fazendo essa blusa como teste para mim. E então eu depois vou adaptar e fazer ela ficar mais fina lá na frente. Então o tecido vai continuar lá em cima, né? E depois eu vou ajustando. Eu coloquei aqui no molde aqui para ver como ele vai ficar mais ou menos. Se é dessa forma mesmo que eu quero que fique, se eu posso diminuir um pouco mais. Aqui no caso, na hora de colocar juntar com a parte de baixo, eu vou fazer esse drapeadinho, porque eu acho que ele dá um formato melhor pro seio. E é super simples de fazer, não vai ser custoso nem nada e vai fazer um acabamento bom no final. Então, se você já estiver satisfeito com o tamanho, a altura do tecido que você formou aí, do molde que você formou, você pode colocar no tecido e fazer já o corte. Lembre-se, quando você estiver fazendo o molde, de calcular o quanto que você vai deixar para tirar da costura, né?
se você vai calcular isso ou não já no seu molde, ou você calcula o molde certinho e deixa meio centímetro ou 1 centímetro para esse acabamento da costura que geralmente consome um pouquinho do tecido. Senão você pode acabar perdendo aí uma parte do seu trabalho, ter que refazer porque ficou muito curto, muito pequeno, não ficou relativo assim, ficou real com o seu molde. Então você pode deixar aqui 1 centímetrozinho mais, ou se você já calculou isso no seu molde, não precisa, você já corta normal. Também no caso aqui, se você quiser deixar ele um pouco maior, eu vou fazer uma frente única de amarrar atrás no pescoço. Então, eu vou fazer um pouco maior. Então, se você já recortou os 4 pedaços que são necessários para fazer agora a parte da alça, você já pode vir para essa etapa. Nessa etapa, nós vamos colocar o lado bonito com o lado bonito, e você pode de novo testar no modelo, ou se você tiver um manequim, você pode testar. Aqui eu já vou ver o drapeado, como vai ficar mais ou menos, e gostando de como tá ficando, se tá adequado para o que você planejou, você já pode passar na máquina. Para isso, coloque o lado direito com o lado direito do tecido e aí faça a marcação novamente com o alfinete. E aí deixa só uma partezinha aberta para depois a gente desvirar. Aqui embaixo seria ótimo, ideal, porque vai ficar escondido na costura. Então, você pode costurar até mesmo essa parte aqui de cima. Importante que para a gente fazer o nozinho, a gente vai cortar ele nesse formato. E aqui, como eu disse para vocês, eu calculei um espaço a mais para costura, então eu vou passar aqui, depois no zigue-zague, para que para que o tecido não se desfaça. Com as duas partes prontas, agora eu vou mostrar para vocês a partezinha aqui de cima, ó, que eu cortei, porque depois quando a gente der um nozinho vai ficar mais charmoso e vai ficar com um acabamento melhor do que se eles estivessem retos. Então vejam, eles são opostos aqui, na hora que a gente der um nó atrás, fica melhor o resultado. E como eu fiz triangular, então na hora que eu virar, as pontas precisam estar bem certinhas. Aqui eu vou conferir de novo se eles estão simétricos. Ó, vejam que aqui eles são opostos, tá? Então, um eu cortei pro lado de cá, costurei, na verdade, depois cortei. E o outro pro outro lado. Aqui, como eu disse pra vocês, quando eu virar, eu vou ter que cortar essa pontinha aqui para que ele fique bem certinho. E agora a gente já pode virar. As duas peças viradas, eu gostei, verifiquei se a costura está toda certa. Vocês viram que eu empurrei bem as pontinhas e agora a gente pode já grudar na parte de baixo
da blusa. Vejam que essa parte aqui foi a parte que eu deixei aberta da blusa, justamente agora para a gente costurar a alça com o busto da blusa. Então, vou juntar um lado com o outro dessa forma. E aqui eu vou ter os 21 centímetros que eu havia calculado com vocês. Podemos começar a juntar uma peça com a outra. E é nessa parte aqui, dando uma dobradinha, que a gente vai colocar essa parte do busto. Então, eu vou encaixar aqui, vou fazer o franzidinho, e assim que eu já costurar aqui, eu já vou acabar fechando essa parte também, que foi a parte que eu usei para virar, né, o tecido. Então, aqui eu vou dobrar assim com cuidado. E a gente tem que tomar cuidado de não puxar demais e também não dobrar demais. Você pode dobrar uma vez só ou fazer 2 vezes também. Lembre que você vai ter que fazer dos 2 lados, né? Porque aqui, na verdade, vai ser a parte que não vai ficar aparente da parte do busto. E depois você pode passar na máquina mais uma vez para acertar e ficar com um bom acabamento. Então, aqui, em vez de um zigue-zague, eu vou passar reto. Para prender a primeira vez e a segunda vez para deixar mais justo, mais firme. Bom, gente, depois disso é assim que deve parecer a sua blusinha. Como eu disse para vocês, o primeiro eu passei para prender a parte do busto e o segundo foi para costurar. Aqui, olha, eu também passei bem fininho nas pontas, só para fazer um acabamento, e a blusa já está pronta. Espero que vocês tenham gostado do resultado da blusinha frente única e que se inspirem a fazer aí na casa de vocês peças lindas também, sem a necessidade de moldes. Até o próximo vídeo aqui do canal. Espero que tenham gostado, deixe um like e curtir e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau!